Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite e nos iluminar com o seu entendimento para podermos entender a sua palavra. Vamos orar para começar o estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma terça-feira que o Senhor está nos dando. Obrigado por esse estudo, mais um estudo da sua palavra, que iremos estudar agora para edificar a nossa fé, para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para que possamos ficar fortes contra as ciladas do maligno. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Porta Estreita. A Porta Estreita. Quem é a porta estreita? Quem é esta porta? Quem entrará por ela? Quem entrará por esta porta estreita? Então vamos ver lá em Lucas, capítulo 13, vamos ler do 22 ao 30, mas nós vamos lendo devagarinho, não todo de uma vez. Então diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então vamos comentar logo esses primeiros versos. Então Jesus, ele ia passando por cidades e aldeias. E o que é que ele ia fazendo nestes lugares? Ele ia ensinando a palavra. Então, nos diz que passava Jesus por cidades e aldeias ensinando a palavra. Ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, ele ia para Jerusalém. Mas ao ir para Jerusalém, ele ia passando em cidades e aldeias e ele passava ensinando. Então foi isso que Jesus nos mandou fazer, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, por onde nós formos, devemos ensinar a palavra de Deus. Onde nós formos, devemos ensinar a palavra de Deus. Então, a semana passada, final de semana, eu ouvi de um irmão, né, pregador do YouTube, que mulher não deve ensinar a palavra de Deus. Então, eu ouvi, ou eu li, né, a mensagem assim: você não é crente, porque se fosse, você saberia que a mulher não deve ensinar a palavra de Deus. Mas Jesus me mandou fazer isto. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aqui em Mateus 28, eu não vejo aqui Jesus dizendo que é só para os homens fazerem isso, né? Aqui Jesus diz, Mateus 28, do 18 ao 20, ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele deu ordem para aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam ali quando ele foi subir ao céu, né? E essa ordem não foi só para homens, foi para os discípulos. E discípulos não é só homem, é homem e mulheres. Discípulos são alunos, são todos aqueles que estão aprendendo para poder ensinar. É assim que eu entendo, né? Porque para a mulher seria muito mais fácil ficar calada, só ouvindo o marido e não falando nada. Mas não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ele nos mandou ir. E aqui Jesus, ele deu o exemplo. Então Jesus saiu com os seus discípulos, ele passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, ele ia com aquelas pessoas, com aquele grupo ali que estava aprendendo, né, da sua palavra. E ele não perdia tempo. Jesus nunca perdeu tempo. Ele passou 3 anos de intenso trabalho aqui na terra. Ele andava por todos os lugares, pelos becos, pelas estradas, pelas cidades, por todos os lugares. E ele ia ensinando a palavra, fazendo discípulos, para que essas pessoas entendessem a palavra. Então, no versículo 24, no versículo 23, diz assim: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém queria saber, são poucos os que são salvos? São poucos os que vão para o céu? Então, veio esta pergunta para Jesus. Então, aqui em Mateus 13, do 1 ao 23, fala do semeador, né? Então, Jesus, ele ensinou a parábola do semeador e Jesus aqui, ele estava praticando esta parábola, aquilo que ele já tinha ensinado, né? Mateus 13, do 1 ao 23. Então, Jesus, ele ensinava, mas Jesus, ele praticava. Então, ele ensinou que o semeador ia semeando a semente. Então, Jesus, ele é esse semeador. E nós também, não é? Nós também somos este semeador. Nós devemos ir por onde formos, devemos ir ensinando, pregando, avisando, anunciando que Jesus é o Salvador. Então, alguém tinha dúvida se eram muitas ou poucas pessoas que seriam salvas. No versículo 24, Jesus responde. Jesus diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, Jesus aqui, ele nos dá uma resposta, né? Uma resposta, na verdade, é um conselho. Jesus aqui, ele nos aconselha. Entrai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, aqui ele está dizendo qual é a porta em que devemos entrar. A porta em que devemos entrar é a porta estreita. Aqui em Mateus 7, os versículos 13 e 14, nos diz assim: Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus diz que são poucos os que entram por essa porta estreita. Depende de muito esforço para você entrar por essa porta estreita. Mas aqui em Mateus ele não fala só da porta, ele fala da porta estreita, do caminho apertado e da porta larga e do caminho espaçoso. Então, existe 2 caminhos e existe 2 portas. Logo, existe 2 lugares em que as pessoas entrarão. Agora, o lugar em que Jesus nos aconselha a entrar é a porta estreita. Logo, nós temos que também andar no caminho apertado. Então, Lucas 13, 24, Jesus nos fala 2 coisas, né? Então, vamos novamente para Lucas 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, só vai entrar nessa porta estreita quem se esforçar. É isso que Jesus está dizendo. Esforçai-vos. Então, para entrar nessa porta estreita, depende de esforço. Então, Jesus nos diz que existe uma porta estreita e uma porta larga. Existe um caminho apertado e um caminho espaçoso. Então, Jesus também nos diz que existe, não é, 2 caminhos e 2 portas. Mas o conselho que Jesus nos dá é entrar pela porta estreita. Então, devemos observar que para entrar na porta estreita, você primeiro tem que entrar no caminho apertado. No caminho apertado. Então, em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele. Então, para você ir a Deus, primeiro você tem que ir a Jesus. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, ninguém chegará na presença de Deus se antes não chegar na presença de Jesus. É isso que Jesus diz. Então, eu sou o caminho que leva à porta estreita. Jesus é o caminho apertado. Jesus é o caminho que leva à porta estreita. E essa porta é a porta do céu. Ninguém chegará na presença de Deus se não passar pelo caminho estreito. E para entrar, quem entrar neste caminho estreito, depende de muito esforço. E o que é esse esforço? Então, este esforço, né? Então, para você chegar, entrar nessa porta estreita, né? Você precisa entrar no caminho apertado. Precisa esforçar-se. Esforçar para quê? Para abandonar tudo que desagrada a Deus. Então, esse caminho, esta porta estreita, para entrar nesta porta estreita, primeiro tem que entrar no caminho estreito. Tanto a porta estreita como, ou melhor, tanto
a porta estreita quanto o caminho apertado é Jesus. Mas para você entrar na porta estreita, primeiro você tem que entrar no caminho apertado. O caminho apertado significa que você vai abandonando todos os seus pecados, porque ele é difícil de andar, é muito difícil. Então você tem que se esforçar para andar neste caminho. Você tem que se esforçar muito. Significa que você vai abandonando, né, os seus pecados. Então, significa que este caminho estreito, significa você estando na presença de Jesus, se santificando. Você está se esforçando para obedecê-lo. Você está se esforçando para abandonar o pecado. Você está negando tudo aquilo que sua carne quer. Você está se esforçando para não fazer a sua própria vontade. Porque Deus, ele nos manda ser santo. Jesus nos manda negar nós mesmos e tomar a nossa cruz. Então, em Lucas 14, 26 e 27, nos diz assim, Lucas 14, 26 e 27, vou ler bem aqui, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, este desprender das coisas deste mundo. Então, minha família é muito importante. Mas nenhum membro da minha família é mais importante do que Jesus. Os meus bens materiais, o meu trabalho são muito importantes, mas nada disso é mais importante do que Jesus. Então nós temos que colocar Jesus no centro da nossa vida. Então, a primeira coisa, né, que Jesus nos diz é para nos esforçarmos para entrar pela porta estreita. E o esforço é isto, é renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos desejos, renunciar aquilo que achamos importante nessa terra, renunciar tudo e colocar Jesus no centro da nossa vida. A segunda coisa, ele diz: muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Então, meu olho está um pouco inflamado. Então, vou ler aqui de novo, Lucas 13, 24, Jesus diz: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, muitos estão tentando entrar nessa porta estreita. Mas para entrar nessa porta estreita, você primeiro tem que entrar no caminho estreito. Porque o caminho estreito significa renúncia, significa santidade, significa obediência, significa o Espírito Santo dominando a sua vida, significa você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Significa o Espírito dominar a sua vida. E nem todos querem isto. Nem todos estão dispostos a fazer isto. Nem todos estão prontos, nem todos querem renunciar a si mesmo. Nem todos querem colocar Jesus no centro da sua vida. Então, muitos estão tentando entrar
pela porta estreita, mas quer entrar do seu jeito, quer entrar com seus pecados, quer entrar sem renunciar a nada e não vai encontrar. Não vai encontrar essa porta, não vai ter entrada no céu. Aqui em Mateus, capítulo 6, versículo Mateus 6, 33, nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, muitos estão tentando entrar pela porta estreita, mas querem entrar do seu jeito, querem entrar com seus pecados, querem entrar sem esta mudança, querem entrar sem abandonar os seus pecados, querem entrar do seu jeito, querem entrar de qualquer jeito e não vão conseguir, porque para entrar nessa porta estreita, primeiro tem que entrar no caminho estreito. Primeiro você tem que receber Jesus de todo o coração. Primeiro você tem que crer e receber Jesus. Primeiro você tem que ter Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Então, o Senhor é aquele que manda, aquele que é o dono, aquele que você tem que obedecer. E muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor de suas vidas. E não dá certo. Aqui em Lucas 13, 25, diz assim, Jesus diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Aqui em Mateus 25, 10 e 12 a 12, diz assim, do 10 ao 12. Eita, meu olho tá ruim hoje. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, Jesus está dizendo que quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta. Quer dizer, quando Jesus vier pegar a sua igreja e fechar a porta, dar oportunidade de ir ao céu. Estas pessoas que não se prepararam, estas pessoas que rejeitaram a salvação, rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram o caminho. Tanto faz ser igreja, ser pessoas que não é da igreja, seja judeus, eles rejeitaram. Então, essas pessoas não tinham compromisso com Deus. Muitos estavam nas igrejas evangélicas, muitos estavam em
em Israel, em Jerusalém. Muitos descendentes de Abraão, muitos judeus, muitos da igreja, muitos ouviram a palavra, quiseram entrar, mas quiseram entrar do seu jeito. Uns querendo obedecer à lei, outros querendo, pensando que bastava estar na igreja e estava tudo bem. Quer dizer, não se esforçaram para entrar pela porta estreita. Não quiseram abandonar os seus pecados. Não quiseram obedecer o Filho de Deus. Não entraram no caminho. Não creram verdadeiramente em Jesus. Então, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então, no arrebatamento, muitos irão dizer isso. Muitos que estão nessas igrejas, achando que são salvos, mas levando a vida do jeito que querem, não do jeito que Deus quer, não abandonando os pecados, não renunciando a sua vida de pecado, não colocando Jesus como prioridade da sua vida, estão colocando outras coisas como prioridade da sua vida. Estas pessoas não estão se esforçando. Os verdadeiros salvos, eles estão se esforçando. Eles estão deixando as coisas do mundo. Eles não estão se apegando, tendo essas coisas como prioridade das suas vidas. A prioridade é Cristo. Então, estas pessoas estão apercebidas, elas estão aguardando, elas estão ansiosas por esse dia, a volta do seu Senhor, onde Ele vem para Ele nos levar ao Pai. Porque Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para ir ao Pai, que é Ele mesmo, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, você, para ir ao Pai, que é o próprio Jesus, o Pai da eternidade, você tem que entrar no caminho que é Ele. Porque foi Ele, Jesus, como homem, que deu a vida dele. Deu sangue, o sangue é vida. Jesus derramou todo o sangue. Então, Ele derramou a sua vida pelas ruas de Jerusalém, pela cidade de Jerusalém, pelo monte de Jerusalém. Então, Jesus, Ele derramou a sua vida para que aquele sangue, que é vida, desse vida a mim e a você. Então, se você não crê verdadeiramente nisso, então você não vai entrar pela porta estreita, porque é Jesus quem vai levar estas pessoas a esta porta estreita, mas você tem que estar nele. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é o caminho. Então, o final desse caminho é a porta estreita, é o céu. Então, quando você entra nesse caminho, então você começa a negar a si mesmo, a se esforçar para obedecer. Você vai dizendo não para suas vontades. Você vai dizendo não para Satanás. Você vai dizendo não para as tentações, para as coisas que o inimigo mostra para você. Você vai dizendo não para tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, isto é um esforço. Você está se esforçando. Então, aqui no 26, diz assim: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Então, Jesus aqui, ele ia
aldeias, pelas cidades, né, de Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele ia ensinando. E aqui Jesus diz que eles vão dizer, eles quem? Os judeus, aquelas pessoas que iam com ele, aquela multidão, judeus, né? E sem ser judeus. Então ele disse que aquelas pessoas iriam dizer, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Então, Jesus tem sido ensinado hoje. Naquele tempo, Jesus andava ensinando, mas hoje Jesus é ensinado nas ruas. Jesus é anunciado. Jesus é pregado. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um irmão, não sei se é pastor, estava pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Lá perto do Muro das Lamentações, ele foi expulso de lá. Então ele foi expulso. Os judeus não querem saber de Jesus. Jesus tem sido anunciado pelo seu povo. Jesus tem sido pregado por todo o mundo. Mas as pessoas não querem ouvir. Então muitos dirão para Jesus, naqueles dias, né? Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então, apesar daquelas pessoas estarem na igreja, estarem em Jerusalém, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus, comendo e bebendo na presença de Cristo, né? Mas elas estavam na iniquidade. E quem está na iniquidade está fazendo a sua própria vontade, não está se esforçando, não está renunciando o seu eu, não está renunciando o seu velho homem, não está renunciando a sua velha natureza, a sua carne. Ele não está levando a sua cruz. Ele está no pecado. E na porta estreita só entra quem chega lá sem pecado. O pecado tem que ser abandonado no caminho. No caminho estreito, no caminho apertado. Esse caminho apertado, ele é apertado é porque lá a gente vai abandonando o pecado. Esse caminho é o tempo que nós estamos aqui na terra. Então nós entramos no caminho quando cremos verdadeiramente em Jesus. E quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, entramos no caminho. E começa esta mudança na nossa vida. Começa o abandono das coisas erradas. Nós começamos a olhar para Jesus e Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Não existe nada mais importante do que Ele. Então começa esta santificação. Começa esta transformação. Começa esta limpeza que só Jesus vai fazer. Então aqui no Lucas 13:35 nos diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então a igreja Laodiceia vai ficar, porque ela tem compromisso com o mundo, com as coisas do mundo. Ela não quer mudar, ela não está se esforçando. Assim como os judeus rejeitam a Jesus.
Então, quando o anticristo, quando a igreja subir, quando Jesus vier buscar a sua igreja para levar, para passar pela porta estreita, que é a porta do céu, então a igreja Laodiceia vai fazer como aquelas virgens nécias fizeram, bater na porta, querendo entrar, e vai ouvir isso que Jesus diz aqui. Diz assim, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós do lado de fora. Aqui Jesus diz no verso 28, ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês já imaginaram na grande tribulação como é que não vai ser? Para as pessoas que ficarem, choro e ranger de dente. Vai ser muito triste, muita perseguição para quem quiser seguir Jesus nessa época. Nem todos vão querer. Hoje não querem. Muitos não querem. Muitos não estão se esforçando por entrar pela porta estreita. Nesse tempo vai ser mais difícil. Vai ser mais complicado para quem quiser Jesus. E aqui Jesus diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Já pensou? Depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo, quando ele se assentar no templo, dizendo que é Deus e querendo adoração, esses judeus que ficarem, que rejeitaram Jesus, eles vão reconhecer que o Messias verdadeiro foi o que eles mataram há 2000 anos atrás. Foi o que eles rejeitaram. Então eles vão chorar, porque a besta, o anticristo, o próprio Satanás, em forma de homem, vai perseguir esses judeus que não quiserem adorar ele. Vão ser perseguidos também. E eles vão lembrar, já pensou? Eles poderiam estar no céu com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó. E os profetas, mas eles rejeitaram. Tanto aqueles que ficaram da igreja Laodiceia, como os judeus vão lamentar não estarem lá nesse dia. Aqui o verso 29 nos diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Já pensou? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Então, todos os salvos de todo o mundo estarão no céu. Os que entrarem pela porta estreita estarão no céu para aquele grande banquete, para aquela grande festa. Gente de todo o mundo. Aqui diz do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Com o noivo, com o cordeiro, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Que privilégio o nosso, que já temos Cristo como nosso Salvador, não é? E aqueles que não quiseram, não priorizaram a palavra de Deus, não priorizaram Jesus,
quiseram mais as coisas do mundo do que a Cristo, vão estar do lado de fora e lembrando que poderiam estar lá no céu, e aqui sendo perseguidos e mortos, choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, é bom pensar na sua vida. O que você está fazendo? Você realmente está preparado para subir? Você está pronto a dar a sua vida por Jesus? Ou você não está pronto para isso? Você está pronto, preparado para ser perseguido, para ser preso? Ou não está pronto para isso? Então Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você. Então nós devemos estar pronto para fazer o mesmo. E o versículo 30 nos diz: contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, primeiro, quem tinha que entrar no reino eram os judeus, era Israel. Mas Israel rejeitou o caminho, rejeitou a porta estreita. E a igreja Laodiceia também está rejeitando, porque está na iniquidade. E na iniquidade ninguém vai ao céu. É como Jesus disse bem aqui no verso 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Então, pense bem. Esta hora está chegando. E quem ficar aqui vai chorar e ranger os dentes de tanto sofrimento, de tanta perseguição. E muitos terão que provar que realmente estão dispostos a seguir a Jesus nesse tempo, porque vão ser perseguidos e muitos morrerão. Então, vocês já sabem de tudo, né? Então, os judeus aqui, eles vão, depois dos 7 anos do governo do anticristo, então eles vão clamar por Jesus. Por quê? Porque eles vão reconhecer que aquele Cristo que eles mataram há 2000 anos atrás era o verdadeiro Messias, não aqueles que eles imaginaram. E Jesus aqui diz: e eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles judeus nunca mais viram Jesus. Jesus apareceu muitas vezes, mas somente para o seu povo, mas somente para a sua igreja, mas somente para os seus discípulos. Nunca mais aquelas pessoas que não eram convertidas a Cristo viram a Jesus. Só irão ver quando, no final do governo do anticristo, eles clamarem por Jesus, assim como clamaram lá no Egito, né? Aí Jesus vai vir com a igreja dele para destruir as trevas e implantar o governo dele aqui e governar com todos aqueles que no tempo de tribulação receberam a ele como Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que possamos estar nos esforçando para abandonar o pecado, para abandonar o nosso eu, as nossas vontades, para abandonar essas coisas, desapegar das coisas desta terra. A nossa verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus. A nossa verdadeira família são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Nunca se esqueça disso. Então, não priorize outra coisa
na sua vida, a não ser Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Se você que ainda não tem Jesus, ainda não tem essa certeza, não está colocando Ele como prioridade da sua vida. Então vamos orar agora. Se você quiser receber Jesus como seu Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esta mensagem, este ensino da Tua palavra. E eu quero o Senhor como centro da minha vida. Me perdoe, porque eu não quero andar na iniquidade. Eu não quero andar no pecado. Eu quero fazer a sua vontade. Me ajude, eu preciso do Senhor. Para que eu possa fazer a sua vontade, eu preciso que o Senhor me ajude. Me perdoe, me lave com seu sangue. O sangue que o Senhor derramou pelas ruas de Jerusalém. O sangue que o Senhor derramou naquela cruz. O sangue vivo, o sangue é quem dá vida ao corpo. E o Senhor derramou todo ele para que eu pudesse ter vida, para que meus pecados pudessem ser limpos. E é por isso, Senhor Jesus, que eu lhe peço, lave todos os meus pecados. De hoje em diante, eu quero andar no caminho estreito. Não quero andar mais no caminho largo que leva para a perdição. Não quero entrar na porta larga, na porta espaçosa, na porta larga, no caminho espaçoso que leva para o lago de fogo. Eu quero andar na porta estreita, no caminho apertado que leva para o céu, que é o Senhor. Eu lhe aceito. Eu lhe peço que o Senhor me aceite como seu servo. Eu quero lhe obedecer. Perdoe todos os meus pecados. E a partir de hoje, eu quero lhe servir de todo o coração. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Perdoe-me. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloque Ele na sua vida. Não dê ouvido àquilo que Satanás vai tentar botar na sua mente. Creia somente em Jesus e Ele vai lhe ajudar. Entre no caminho estreito, no caminho apertado, para você chegar na porta estreita e entrar nela. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, mande esse vídeo para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus conhecidos. E assim você estará também evangelizando. E até o próximo sábado com outro estudo.